Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus muda o caminho, Ele está preparando um propósito maior. Você já ficou frustrado por uma porta que se fechou ou porque seus planos não aconteceram como você imaginava? Muitas vezes pensamos que Deus está nos impedindo de avançar, quando, na verdade, Ele está nos conduzindo a um propósito ainda maior. Hoje, nossa leitura é Atos, capítulo é o 16, e esse texto vai nos ensinar que Deus dirige os passos e ele transforma momentos desafiadores, ele usa as dificuldades para alcançar outras vidas. No contexto de hoje, vamos também aprender algumas lições. Espero que já esteja com a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você anote tudo aquilo que aparecer na leitura, que fizer sentido para você aplicar na sua vida e também dividir conosco, explicar o que foi isso para você, para que nós também possamos aprender com você. Vamos à leitura? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: Se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade.
propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram levados na prisão. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com essa ordem: Solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam liberados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. É um texto que também nos traz muitas lições. Nesse lugar temos acontecimentos marcantes. Primeiro vemos Timóteo, que começa a acompanhar Paulo. É um momento em que o Espírito Santo também impele Paulo a pregar em algumas regiões. E Paulo tem a visão de que alguém está precisando de ajuda na Macedônia. E ele vai para esse lugar. Ele encontra várias pessoas nas suas viagens. Ali, ele encontra também Lídia, que é uma pessoa que aceita Jesus, é batizada. E nesse ir e vir de Paulo para a oração naquela cidade, ele encontra com essa jovem escrava, que também é liberta e provoca muita coisa nas pessoas daquele lugar. E agora eles são presos, mas presos injustamente porque foram acusados de fazer coisas que para os romanos não se podia fazer. Quando eles estão presos, nós já conhecemos esse texto, eles cantam perto da meia-noite e as cadeias se abrem, e o carcereiro e toda a sua família também são salvos através desse acontecimento. É um capítulo que mostra claramente que Deus continua dirigindo a história, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Deus abre portas para abrir lugares melhores, né? Deus traz também aquele lugar de fechar portas que não tem para nós explicações, mas é para Deus trazer coisas melhores para a nossa vida. Paulo desejava ir para determinadas cidades, mas o Espírito Santo não permitiu. Somente Deus revela a visão.
daquele homem, e nem toda porta que é fechada vai significar uma derrota na nossa vida. Às vezes, ela representa uma proteção, a direção de Deus. Talvez hoje você esteja insistindo em um caminho que Deus já fechou, porque Ele já preparou algo muito melhor para a sua vida. Então, presta atenção, porque Deus prepara nossos corações também, antes mesmo de chegar esse momento. Por exemplo, antes de Paulo chegar à Macedônia, Deus já havia preparado o coração de Lídia. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela para receber a mensagem. Quando Deus nos envia, Ele também trabalha nas pessoas que iremos encontrar no caminho. Nossa missão é obedecer. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu que convenço. Fazer o bem não significa que não enfrentaremos desafios. Deus sempre está conosco. Se nós olharmos para aquele momento da prisão de Paulo e Silas, poderíamos pensar, eles estavam fazendo o evangelho, por que foram presos? Mas depois que eles vão lá, libertam essa jovem, tira dela todo o espírito, eles são presos, foram açoitados, humilhados, acorrentados, e aí eu posso dizer, olha só, ele fez um bem para essa pessoa, e agora ele está preso? Seguir Jesus não quer dizer que eu vou ser livre desses momentos desafiadores, mas nos garante sua presença em cada um deles. E em todos os ambientes que eu estiver, eu posso adorar. Paulo e Silas, perto da meia-noite, adoravam. Eles estavam presos, mas eles não estavam num momento de dizer, ai, Senhor, por que que eu estou aqui? Não. Eles oraram, eles cantavam, eles adoraram. E foi nesse momento que Deus envia o terremoto. Quando escolhemos adorar em meio às dificuldades, nossa perspectiva muda. E a presença de Deus vai transformar todos os ambientes, vai fortalecer o coração e vai renovar a esperança. Deus usa muitos momentos desafiadores para que nós possamos alcançar outras vidas. O terremoto não apenas libertou Paulo e Silas, mas deu oportunidade ao carcereiro e toda a sua família de serem salvos. Aquilo parecia uma tragédia, mas se transformou num instrumento para que eles pudessem anunciar o evangelho. Talvez Deus esteja usando a sua história para alcançar pessoas que jamais seriam tocadas de outra maneira. Então, não subestime o propósito de Deus na sua vida. E vamos louvar, vamos agradecer, vamos eh, adorar o Senhor, mesmo que as portas estejam fechadas, como Paulo e Silas. Eles permaneceram ali. A integridade levou o carcereiro a perguntar: olha só, o que que eu faço para eu ser salvo? Porque na cabeça dele todo mundo tinha fugido, mas Paulo e Silas todos continuaram ali. E ele falou: não, não precisa ficar com medo, estamos todos aqui. E as pessoas observam muito mais nossas atitudes do que as nossas palavras. Uma vida íntegra continua sendo um dos maiores testemunhos do Evangelho. Para você aplicar no seu dia a dia, é pensar da seguinte forma: é confiar quando Deus fechar uma porta, é obedecer, mesmo sem entender completamente o caminho. É continuar adorando mesmo durante os desafios, permanecer fiel nas pequenas decisões do dia a dia e não perder a esperança. Deus continua escrevendo uma história para você. Lembre-se que suas lutas podem se transformar no testemunho que levará muitas pessoas a Cristo. E Atos nos mostra. Aquilo que parecia um atraso tornou-se em direcionamento. Aquilo que era prisão se transformou em liberdade. E aquilo que parecia derrota transformou-se na salvação de muitas vidas. Deus continua abrindo portas. Deus continua abrindo lugares que ninguém pode fechar. E quando ele permite que passemos por desafios, é porque existe um propósito muito maior para ser construído. Você está confiando apenas nos seus planos?
Ou tem permitido que Deus continue conduzindo os seus passos? Talvez você esteja vivendo a meia-noite da sua vida, mas lembre-se, foi exatamente a meia-noite que Deus sacudiu a prisão e transformou todas as lágrimas em testemunho. Portanto, confie. Deus continua sendo Deus, continua fiel, continua cuidando de todos nós. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.